Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Às vezes, mas só às vezes, algumas coisas me incomodam. Pois é. E a coisa da hora é esse tal de salto quântico. Tirei uns dias aí, esses tempos, e andei vendo alguns vídeos, assistindo algumas coisas, né? Absorvendo um pouquinho das coisas que estão acontecendo, que estão por aí. E o salto quântico apareceu várias vezes e foi algo assim que se destacou um pouquinho, me fez ponderar, me fez revisar um pouquinho essa questão do salto quântico. O salto quântico, ele está muito ligado com o pensamento mágico. O pensamento mágico é uma coisa interessante. Ele é uma atividade mental, né, pensamento, muito humana, muito antiga. Desde o tempo das cavernas, desde o tempo das colheitas, onde se ofereciam prendas, onde se faziam oferendas para os deuses, né, para conquistar boas colheitas, desde que o pajé, o xamã, se vestia, se caracterizava como um animal para que ele não atrapalhasse uma caçada. E passando mais recentemente por atividades que a gente faz, né, no dia a dia, sejam negações, sejam projeções, sejam afirmações que a gente faz aí, tentando de alguma maneira burlar a realidade, e a gente faz com o intuito de obter alguma coisa, né? Então o pensamento mágico é aquele pensamento que resolve algum problema que a gente não quer ter, um trabalho que a gente não quer assumir. Então a gente cria um pensamento mágico, que esse pensamento mágico resolve esse problema e a gente vai adiante. A gente busca outra coisa para fazer. Mais interessante, mais importante, mais útil, sempre uma desculpa. Então, desde os primórdios até os dias de hoje, a mente usa esse recurso do pensamento mágico para tranquilizar um pouquinho a vida, para acalmar um pouquinho o ânimo, para não se deprimir muito, para não se abater muito, para se enganar bastante, principalmente para se enganar bastante, né? Para se iludir. E o pensamento mágico se desenvolveu, né? Na época das cavernas nós tínhamos algumas preocupações, hoje em dia nós temos muitas. Então aí você acha que um talismã vai fazer o seu trabalho de proteção, você acha que o reiki vai resolver e vai curar você, você acha que uma acupuntura, uma massagem vai tirar a carga negativa, vai equilibrar e assim por diante, você acha que vai selar os chakras e vai se proteger contra qualquer coisa. E normalmente no pensamento mágico a gente não pensa muito, a gente não raciocina, a gente entrega para a magia, a gente entrega para essa coisa mais mística, mais indefinida, assim, né? Esse aspecto mais espinhoso da realidade, esse aspecto mais chato da realidade. A gente faz isso, a gente faz muito isso, uns mais, outros menos. Legal. Então é natural, ocorre, a gente vê os outros fazendo, a gente repete, a gente faz as mesmas coisas, né? E alguns são engraçados, outros não. Do tipo, você está chegando na sinaleira e você pensa num avião, você pensa num trem, ou você conta até 10 e você diz, se eu contar até 10 antes da sinaleira fechar, eu vou conseguir passar. Pensamento mágico, né? Você não quer ficar parado na sinaleira esperando o sinal abrir para o carro passar. Então o pensamento mágico, ele acaba às vezes facilitando a vida da gente, tranquilizando, acalmando a nossa mente, porque a gente entrega isso como que uma divindade, um ser, algo místico, uma energia, alguma coisa vai resolver, então nós ficamos mais tranquilos. É natural, ocorre e vai continuar acontecendo. Faz parte da natureza humana. Porém, à medida que você começa a despertar, à medida que você começa a usar o seu intelecto, sua racionalidade, o pensamento mágico se dissolve
Você descobre, você sabe que você tem que cumprir alguma coisa para obter o que você quer. E não é fazendo uma oferenda, não é pensando coisas fantásticas e maravilhosas que você vai conseguir aquilo. Se você não levantar a bunda da cadeira e não for fazer, não adianta lei da atração, não adianta pensamento positivo, não adianta botar sentimento, não adianta cursos e mais cursos, porque o universo não vai colocar no seu colo, nas suas mãos. Você tem que levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. E só fazer o curso não adianta. Já é um passo, mas não é suficiente. E o pensamento mágico ele começa a se tornar ruim a partir do momento que a gente começa a entregar toda a nossa vida para esse pensamento mágico. A partir do momento que a gente faz um curso que deveria abrir nossa mente, que deveria expandir o nosso conhecimento, expandir a nossa consciência, e esse curso nos coloca pensamentos mágicos na cabeça. Ideias maravilhosas, fantásticas que não ocorrem, que não se materializam. Isso tem muitos cursos, isso existe no Reiki, isso existe na radiestesia. E nós temos diversos exemplos, muitos exemplos, a maioria esmagadora dos exemplos de que não funciona. Funciona para 2, 3 ou 4 lá e que são usados como o exemplo, né? Viram, ele fez certinho. E o salto quântico é um desses. É algo que eu penso assim que é muito prejudicial, muito prejudicial. Que a gente precisa colocar isso sob uma perspectiva correta, que a gente precisa colocar isso sobre uma ótica correta. O salto quântico ele vem da física quântica. Ele se refere a um comportamento de partículas muito pequenas, muito discretas, os elétrons. E descreve o comportamento do elétron dentro do átomo. Os elétrons se distribuem em círculos. Círculos não, né? Quem sabe que são probabilidades, mas são órbitas, né? Ao redor do núcleo. E para ele sair de uma órbita para outra, ele precisa de energia. Quando ele recebe essa energia, ele se movimenta instantaneamente. A física quântica ainda não descreveu, não descobriu como que isso ocorre. Mas instantaneamente ele passa de uma órbita para outra. Cessou a entrada de energia externa, o elétron volta para a órbita original, para manter a coesão do átomo. E quando ele volta para a órbita original, ele emite energia de volta, ele libera energia, normalmente em luz, pacotes de luz, fótons e assim por diante. Então ele emite uma luzinha. Algumas pessoas vão lembrar tomadas, né, interruptores de luz, interruptores para ligar os aparelhos eletrônicos que tinham antigamente, que eram amarelinhas e que quando tinha luz elas ficavam aquele tomzinho amarelo, quando você desligava ela ficava brilhando no escuro um pouquinho. Aquilo ali é um exemplo da física quântica aplicada à realidade. Enquanto tem luz, enquanto tem energia externa incidindo sobre a tomadinha, sobre o interruptorzinho, os elétrons são deslocados para fora das suas órbitas. Quando escurece, ou você apaga a luz da sala, né, e fica escuro, os elétrons voltam para suas órbitas originais e emitem luz para fora. Então o interruptorzinho brilha. Por algum tempo ele brilha. Depois ele para, porque terminou a energia. E nós encontramos essa expressão salto quântico, que é isso que eu descrevi para vocês, aplicada na realidade humana. Sendo que a nossa realidade, a nossa mente, nossas emoções, nosso corpo físico, nossos corpos energéticos são muito mais complexos do que um elétron, do que um átomo. Mas as pessoas insistem em trazer para essa nossa realidade esse mesmo conceito. Por quê? Aonde está o pensamento mágico no salto quântico? Que você simplesmente consegue sair de uma situação e passar para outra situação melhor instantaneamente.
Esse é o pensamento mágico que está embutido no salto quântico, que a gente vê nos cursos e palestras e afirmações por aí. E isso, a meu ver, racional, não existe. Não existe. Porque se você sai de uma situação e vai para outra, você perde toda uma gama de experiência e de vivência entre essas duas situações. Se você sai de uma situação de -5 e vai para uma -4, esse -1 que separa se perde. E você não vai conseguir se manter naquela outra situação porque não houve preparação para ela. Não houve adaptação de um estado para o outro. Então, salto quântico, na realidade, nossa, por mais energéticos, espiritualistas e místicos que nós sejamos, e por mais potencial que nós tenhamos, não é algo racional. É, sim, um pensamento mágico, uma forma de tentar enganar a gente mesmo. De achar que a gente simplesmente vai queimar etapas. Nós vamos conseguir queimar etapas, nós somos capazes, poderosos e pronto, nós passamos para um outro nível de consciência tranquilamente, facilmente. E o pensamento mágico ele é tão presente nessa questão, nessa afirmação, nesses cursos, nessas coisas, que onde está a energia externa que faz o elétron mudar de órbita? Onde está a energia externa que faz a gente mudar de órbita, de nível de consciência? Tem que ter uma energia para fazer isso. Se nós não estamos conseguindo nos manter na atual órbita, na atual situação, nós estamos fazendo água na atual situação, então nós vamos tirar energia para instantaneamente mudar nossa consciência. Tem que vir de fora. E aí o pensamento mágico adquire requintes, porque vem de fora e vem de um ser de luz, vem de um ser mais elevado, vem do Papai do Céu que vai nos colocar no outro patamar. Ou seja, nossa mente aproveita ao máximo esse pensamento mágico, né? E ela não quer saber se você vai para um outro patamar, se você está preparado para viver lá. Não quer saber que você vai para lá e lá é melhor do que aqui. E se há uma energia que te empurra para lá, que você não tem, quando você chega nesse outro estágio, o que vai te manter lá se você não está preparado? Você tende a voltar. E aí as pessoas confundem expansões de consciência ocasional. Você acessa aquela informação e você volta trazendo alguma coisa útil, um insight, com saltos quânticos para uma coisa permanente. Você vai para um nível de consciência maior e você fica lá. Então, tem uma série de problemas, né? Tem uma série de questões nesse tal de salto quântico aí. Mas ele continua sendo usado. As pessoas não pensam muito, as pessoas compram a ideia, fazem o curso, achando que vão dar o salto de quântico, o salto de consciência, expansão de consciência, vão para um nível melhor e pronto. Então, a gente pensa que vamos poupar trabalho. A mente, nossa, é tão arguta, ela pensa, puxa, é o caminho. Vou queimar várias etapas aqui, não vou me preocupar com um monte de coisa, vou deixar esse bando de porcaria para trás e vou para um estágio melhor. Só que o bando de porcaria que a mente quer deixar para trás foi ela que criou. E se ela chegar nesse estágio, ela vai criar mais porcaria lá, porque ela não se modificou para chegar lá. Ela simplesmente foi transportada de um estágio para o outro. Chegando lá, ela vai continuar criando as mesmas coisas. Se nesse nível você é invejoso, você é falador e você cria caso com todo mundo, quando chegar num outro nível você vai fazer a mesma coisa. Porque você não se modificou para chegar lá. Foi instantâneo, lembra? Você pulou. E aí?
Mas ninguém quer saber muito disso, né? Não, ninguém quer saber muito disso. Poxa, Luiz Felipe, esse teu papo aí não tem nada a ver, Luiz Felipe, esse teu papo aí. Não é assim, tu entendeu mal a coisa. Estou usando a minha mente racional para analisar um salto quântico, ter a teoria que eu vou colocar daqui a pouquinho para vocês, um pouquinho de gráfico, de imagem para vocês visualizarem um pouco melhor. Estou observando as implicações para uma consciência, para um corpo, para uma mente, para uma energia, esse instantâneo. Então eu creio que está faltando bastante ponderação, né? Está faltando muita crítica. E muitas vezes, quando outras pessoas que não concordam com isso fazem críticas, mas às vezes fazem críticas ácidas, fazem críticas destrutivas, entram em atrito, entram em conflito, aí a coisa não flui, não se resolve. No meu caso, eu trabalho com isso. Trabalho com energia, trabalho com reiki, trabalho com consciência. Eu tenho expansões de consciência. Mas eu não consigo ver em lugar nenhum o instantâneo. Não consigo ver em lugar nenhum, em pessoa nenhuma, a simples mudança. Pura e simples. E aí, às vezes, a gente encontra pessoas dando exemplos que realmente não se encaixam, que mostram realmente a ilusão que se criou na cabeça dela. Eu tive um bem recente, que eu participei aí numa palestra, e a pessoa deu um exemplo lá de que passou 5, 6 anos fazendo terapia e que não serviu para absolutamente nada aquilo. Nada. Mas quando ela encontrou aquele curso, quando ela fez aquele curso com aquele professor, com aquele mestre, um salto quântico. Mudou tudo na vida dela, tudo fez sentido, e ela se desenvolveu, ela conseguiu meditar, ela conseguiu... Percebam a ilusão criada. Percebam o exemplo mal dado, errado, equivocado. 5 ou 6 anos fazendo terapia, você cresce. Não tem como. Pode ser o pior profissional, mas você cresce. Você se abre, você cutuca algumas coisas. Você se prepara. Você percorre o espaço entre uma órbita e outra. Você se prepara para dar esse salto. E aí, uma técnica ou outra une tudo, junta toda aquela vivência que você teve e promove a transformação. E parece mágico, né? Bonito, né? Sedutor, né? Evidentemente que eu não comentei isso com a pessoa. Não tinha como. Não valia a pena. Mas dava vontade. Teve um outro caso que eu já comentei há muito tempo atrás, aí, num outro vídeo, de uma pessoa também que disse que experimentou 50, 60 técnicas de meditação, que nenhum funcionou com ela, que nenhum dava certo, não era nada, coisa e tal. Mas quando ela chegou naquele mestre, naquela técnica específica, localizada, determinada, aquela instrução, ela cresceu, se expandiu, conseguiu maravilhas. E o mestre do lado, todo embevecido, né? Então aí ficou aquela babação, aquela puxação de saco. A pessoa nega todos os pequenos crescimentos, todos os pequenos passos que ela deu ao longo do caminho, experimentando as técnicas, crescendo um pouquinho em cada uma delas, se conhecendo um pouquinho em cada uma delas, melhorando um pouquinho, para quando chega numa determinada técnica que junta tudo, que ela consegue um quantum de energia dentro dela, e que faz ela dar um salto, faz ela promover uma modificação, uma expansão da consciência dela e atingir, ela nega tudo aquilo. Porque a mente não quer trabalho. A mente quer o fácil. E a mensagem que ela deixa é: façam com esse curso, com essa mestra, que vocês vão conseguir a mesma coisa. A mensagem que a outra pessoa também na palestra deu, disse: venham fazer esse curso, porque esse curso me modificou, apesar de tudo me modificou. Venham porque vocês vão ter o mesmo resultado. Há uma certa ingenuidade nisso, é claro, né? Uma certa ingenuidade, porque as pessoas não falaram isso com esse objetivo. Mas estavam fazendo isso. Se você observa, se você pondera, você percebe.
Então, a gente precisa ser crítico. Não podemos observar situações pontualmente, naquele momento ali acabou. A gente tem que ter o histórico, a gente tem que ter essa questão da vivência. A gente tem que ter a passagem. E não dá para esperar que uma energia externa vai fazer o trabalho pela gente, porque não vai. Não vai. Nós temos que fazer o trabalho interiormente, dentro da gente. Nós temos que nos habilitar, nos qualificar, nos preparar para fazer essa mudança, para acessar esse estágio. E isso é gradual. Porque se não for gradual, não tem vivência. E se não tiver vivência, não tem modificação. Não tem aprendizado. Nós estamos aqui para aprender, nós não estamos aqui para pular e voltar para onde a gente estava antes. Embora alguns tentem. Embora alguns propagandeiem que isso é possível. Então, vamos ser mais críticos. Vamos ser mais coerentes. Vamos olhar para o nosso caminho, para a nossa jornada, e vamos observar que aquilo que nós passamos, por menor que seja, foi importante, foi útil e nos trouxe até aqui, nos trouxe até esse momento, nos qualificou para estar aqui. Então a gente tem que se valorizar, tem que se orgulhar da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa determinação, da nossa disciplina. Legal, pessoal? Então agora fiquem com a demonstraçãozinha ali, parte visual, assim, no computador, dessa questão do salto quântico, da física quântica, né? Que vai ilustrar um pouquinho mais e vai trazer um pouquinho mais de subsídios para vocês ponderarem melhor. Ok? Até a próxima, então. Obrigado a todos. Então aqui nós estamos com algumas imagens que vão ilustrar um pouquinho melhor o vídeo que eu estou compondo. O que nós temos aqui nessa primeira página, nessa primeira tela, é uma informação vinda da física clássica, né? Onde nós temos um núcleo, no caso aqui nós temos a platina, e nós temos uma eletrosfera, que são as camadas de distribuição de elétrons. No caso da platina, dentro das 7 camadas, nós temos a seguinte distribuição: 2 elétrons na primeira, 8 na segunda, 18 na terceira, até aqui 1 elétron na última camada. Aqui nós temos o átomo de sódio com o núcleo, com os prótons e nêutrons, e os elétrons também distribuídos em 3 camadas, né, camadas K, L e M, de uma forma bem organizada, bem estruturada. A física clássica ainda é ensinada nas escolas, essa concepção de átomo com um modelo planetário, né, com o Sol e os planetas orbitando ao redor, é muito interessante, nos dá uma ideia muito boa. É uma questão histórica também isso conhecer, né, como que se pensava antigamente, como que se imaginavam os átomos, mas já é algo ultrapassado. A física quântica veio para mostrar para a gente que isso aqui não é verdade. Então nós temos aqui, hoje, uma oposição da física clássica com a física quântica. Na física clássica, o átomo é visto de uma maneira bem mecânica, bem organizada, bem certinha, que pode ser calculada, que pode ser prevista, né, com as órbitas todas certinhas ao redor do núcleo. Na física quântica nós temos que o núcleo continua no mesmo lugar, mas os elétrons passam a fazer parte de uma nuvem aqui, onde existe uma probabilidade de você encontrar o elétron. Então, ele não tem uma posição fixa como essa, mas existem possibilidades de você encontrar o elétron ao redor do núcleo. Isso aí muda bastante, né? O conhecimento incorpora essa questão de que o elétron não é apenas uma partícula, é uma partícula e onda, e que quando o observador interfere, ele modifica esse funcionamento do nosso elétron. Ele passa de onda para partícula ou de partícula para onda. Legal? Então essa aqui nós temos essa oposição, essa mudança grande que ocorreu da física clássica para a física quântica.
que nos interessa nesse momento é o seguinte, essa imagem aqui vai nos mostrar. Então aqui nós temos o salto quântico. O salto quântico ele é definido como uma mudança na posição de um elétron de uma camada, no caso a L, para a camada M, nesse caso, nesse exemplo. Certo? O elétron simplesmente pula de uma para outra. Esse movimento é muito rápido, é medido em nanosegundos, e ele é proveniente de uma energia externa que afeta o elétron. Ou seja, para efetuar um salto quântico, nós precisamos ter energia. Não é algo que ocorra naturalmente ou ocasionalmente ou de uma forma mágica. Simplesmente existe uma energia que afeta o elétron ou os elétrons e eles mudam de camada. Quando essa energia cessa, ocorre o contrário. O elétron que estava nessa camada e passou para cá, ele vai retornar para a camada de origem dele, para manter a estabilidade do átomo, e a energia que ele tinha, que fez com que ele mudasse de camada, é devolvida em forma de luz, ou fóton. Então a energia sai do átomo quando ele retorna para sua camada de origem. Se essa energia for muito grande, por exemplo, for um aumento de calor ao redor do átomo, vai acabar provocando o salto quântico de todos os elétrons e vão chegar na última camada, eles vão sair e vai acabar ocorrendo provavelmente uma dissolução daquele átomo, né? Ele vai deixar de existir porque os elétrons vão desaparecer e vai se perder o equilíbrio atômico. Nessa outra imagem, a gente vê de novo o salto quântico. O elétron pula de uma camada para outra, e quando ele retorna, ele vai emitir algum tipo de luz ou de onda, alguma coisa ele vai devolver, porque aquela energia que ele recebeu para mudar de órbita precisa ser devolvida. Certo? Então esse é o salto quântico. O salto quântico ele tem um detalhe interessante, é que ele parece mágico porque o elétron pula dessa camada para essa camada instantaneamente. Como se não houvesse nada aqui no meio e como se o tempo para ocorrer isso aqui fosse muito exíguo. O que seria de esperar, se a gente fosse imaginar, e se a gente seguisse a mecânica clássica, né, no sistema de planetas, é como se uma espaçonave saísse da Terra e fosse para a Lua. Então a espaçonave iria fazer um trajeto, acumulando energia, acumulando velocidade, para chegar no momento até a nova órbita. Isso leva tempo, isso requer energia, trabalho, né, para que ocorra. Mas a física quântica mostra para a gente que essa mudança é instantânea. O elétron sai dessa situação e passa para essa. Ou sai desta e passa para essa emitindo luz. Mas é necessário energia. Sem a energia, isso não ocorre, isso não funciona. A questão que eu coloco, a questão que me incomoda nesse fato é o pensamento mágico. Qual é o pensamento mágico? Qual é o pensamento mágico? Está mudando, então vamos para cá. Legal. Pensamento mágico que a gente vê expresso por aí, né? Que a gente vê expresso em técnicas, em visões, em teorias, por aí afora.
é que você pode mudar a sua vida como um elétron. Você pode mudar, você pode sair de um estado para o outro, pode dar um salto quântico na sua vida, muito facilmente, muito simploriamente, muito magicamente, assim como o elétron faz. Esse é o pensamento mágico, onde a gente traz um conceito de física quântica, onde a gente traz partículas discretas, né, partículas muito pequenas da matéria, e a gente tenta trazer essa questão para a vida da gente, onde nós somos seres extremamente complexos, onde nós somos agregados de átomos os mais variados, mas nós queremos nos comportar como essas partículas. Nós queremos que a nossa vida funcione como funcionam as partículas. E nós esquecemos que existiu uma energia para fazer esse salto quântico, de um simples elétron, ou de vários elétrons, né? Se nós tivermos um objeto, alguma coisa que vá sofrer essa ação dessa energia. E no salto quântico da nossa vida diária, as pessoas não se preocupam muito, não querem saber se vai ter energia ou de onde vai sair a energia para o salto quântico. Então é a segunda falha que eu vejo. A primeira é um pensamento mágico de achar que uma partícula dessas é a mesma coisa para a vida da gente. Segundo ponto é que desconsidera-se a presença de uma energia capaz de promover esse salto quântico. Terceiro ponto é essa questão do movimento ser instantâneo para o elétron. As pessoas querem que o movimento seja instantâneo para a gente, ou seja, não há, quando você não tem esse movimento de preparação para chegar ali, você não tem, isso aqui é vivência, isso aqui é experiência, isso aqui é aprendizagem. Quando você simplesmente salta de um nível para o outro, você rompe com isso. Então é outro pensamento mágico, de você achar que você não precisa caminhar para chegar ali, você simplesmente se teletransporta para a nova posição. Então esse é o terceiro ponto. Vamos enumerá-los? Então o primeiro ponto é nós não somos elétrons. Nós somos mais complexos que isso. Certo? Nós somos mais complexos do que um elétron. O segundo ponto é que há um desprezo em relação à energia que promove o salto quântico. O terceiro item do pensamento mágico é que não há necessidade de aprendizado, de vivência. Você simplesmente vai para para uma nova camada, para uma nova vivência, para um novo estado, e pronto, acabou-se. E o quarto ponto da minha implicância com o pensamento mágico é que o elétron mostra isso, que você muda de estágio por receber uma energia e que quando cessa essa fonte de energia, você retorna para o seu estado anterior e você emite luz, emite um fóton, um pacote de energia de volta. Você devolve a energia ou parte dela para o ambiente, para fora. Então, o quarto elemento do nosso pensamento mágico é que você não volta, você fica na nova situação. E isso é um pensamento mágico, por quê? Isso é um pensamento mágico porque se você vai para uma nova situação sem haver essa vivência,
e sem considerar que foi preciso uma energia para modificar a sua situação atual, você vai voltar. Meu Deus, o que eu ouvi? Opa, acho que eu me enganei. Então, se não houve aprendizado, se não houve compreensão, experiência, você não vai ficar nessa posição. Você vai mudar, vai dar o salto quântico, e logo em seguida você vai voltar para a posição original. Você não vai conseguir se manter aqui, porque vai cessar a energia que vem de fora, e como não houve aprendizagem, não houve adaptação, você não vai conseguir se manter na nova situação. E aí você volta para o estágio anterior. Então, nessa quarta situação aqui, você acaba tendo, na verdade, um vislumbre de um potencial seu num estágio mais avançado. Mas você não consegue se manter lá porque você não teve a vivência e você não tem uma mudança de energia, uma fonte de energia que te mantenha nesse estágio. Porque no caso do elétron, essa órbita mais externa aqui é uma órbita que precisou de mais energia para sair. O núcleo aqui atrai esse elétron e você precisa de energia para romper, para vir para cá. Então, são questões aí envolvendo um pensamento mágico que está em voga, está bem badalado, está bem disseminado, que cria nas pessoas uma ilusão que nós precisamos, né, conversar a respeito, nós precisamos ponderar a respeito, porque não é uma coisa correta. Legal? Então daqui a pouquinho nós voltamos. Ok, então vamos fazer o fechamento desse vídeo sobre o pensamento mágico e o salto quântico. E eu gostaria de destacar que não é minha função, não é meu objetivo criticar as pessoas que fazem isso, mostrar, ou brigar, ou criar caso, ou qualquer forma de atrito. Não. Mas eu tomo essa questão, né, o salto quântico foi um exemplo, existem outros, de coisas que a gente vê, que a gente observa, que são ações que às vezes a gente mesmo tem dentro da gente. O pensamento mágico faz parte da nossa natureza. Entretanto, nem tudo que é natural deve ser deixado, né, de qualquer forma, deve fluir a qualquer momento. É necessário e importante que você identifique esses pensamentos mágicos e que tenha eles sob controle. Não deixe que ele controle você. Você vai controlar o pensamento mágico. E são muitos. Né? A gente pode ir identificando eles lentamente no nosso dia a dia. Às vezes é até um lavar a louça, ou fazer a comida, o banho. Sempre tem algum pensamento mágico envolvido, alguma coisa dentro da gente querendo assumir um controle e simplificar demais o processo, simplificar demais a vivência, e chega a pontos bem avançados, né? Coisas muito sutis que nós temos dentro da nossa mente. Identificar isso e controlar, deixar isso dentro de certos limites é importante, porque isso desgasta a gente. Isso cria expectativas que não são reais e também desgastam as técnicas, desgastam os conhecimentos, desgastam as coisas que a gente faz, porque criam uma expectativa que não é real. Ok? Então vamos observar e vamos ficar atentos para os nossos pensamentos mágicos. Ok, pessoal? Obrigado a todos, então.